Shalom, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Irmãos, nós vamos ler Zacarias 12:2. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, e também Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos, porque a sua palavra se cumpre a cada dia. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por isso nós estamos aqui para falar das suas bênçãos, glorificar o seu nome, pelo cumprimento eminente da sua palavra, da sua profecia. Oramos em nome de Jesus. Irmãos, o que o Senhor está falando agora foi uma profecia de Zacarias, que é como se fosse o jornal de hoje. Estão tentando tocar em Jerusalém. E Jerusalém é o coração do mundo. Se você olhar no mapa, você vai ver que fica na posição certinha do coração do mundo. É o centro do mundo. É a cidade em que o Senhor nos pede, como que quase um mandamento a mais: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ame a Jerusalém, ame Israel, e o Senhor vai te dar prosperidade. Lembrando que a prosperidade do servo de Deus não é uma Ferrari, não é um apartamento na beira da praia, é aquilo que você pode administrar. É uma ausência de necessidades. Essa é a prosperidade do servo do Senhor. E aqui se cumpre perfeitamente o que o Senhor falou. Hoje Jerusalém, o ódio por Israel embriaga o coração de 56 nações árabes, islâmicas, que todas elas gostariam de ver Israel destruído. São 1,2 bilhão de islâmicos no mundo. Israel tem 9 milhões de habitantes, sendo que 20% são árabes, que Israel permite ter cidadania israelense, viver com decência, e que a grande maioria desses árabes não querem nem saber do radicalismo dos outros, querem viver como Israel vive, a única democracia do Oriente Médio, o único país onde você tem liberdade no Oriente Médio. É interessante que quantas nações estão criticando Israel. Israel está se defendendo, Israel não ataca, Israel se defende. Se não fizer esse ataque preventivo, Israel some do mapa. Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel na guerra de 67, acho que na de 73 também, a de Yom Kippur, ela tem uma frase muito famosa que diz assim: se os árabes baixarem suas armas, a guerra acaba. Se Israel baixar as suas armas, Israel some do mapa. E é verdade. Israel poderia estar desenvolvendo muito mais tecnologias pelo mundo, porque Israel é extremamente capaz. Muitas coisas que nós usamos hoje em tecnologia foi Israel que criou. Apareceu uma jovem aí que estão chamando de a nova Einstein. Ela é uma pessoa assim, extremamente inteligente, capaz, é judia. O judeu nasce estudando, estuda a vida inteira, estuda muito, abre a sua mente, desenvolve a sua mente e cria princípios, porque os princípios judaico-cristãos são os princípios que não nos permitem matar, não nos permitem adulterar, não nos permitem roubar, são os mandamentos. No entanto, o lado de lá não tem isso, o islamismo não tem isso. O islamismo pode matar, pode roubar, se for por uma boa causa, a causa de Alá, você pode fazer certas coisas, pode até mentir, você pode até mentir, por incrível que pareça. Então, Israel tem que ficar desenvolvendo armas, bombas,
para poder se defender. Esse sistema Patriot, que é um míssil que destrói um outro míssil no ar vindo na direção de Israel, no caso, foi desenvolvido em Israel. É um sistema maravilhoso. E em breve Israel vai lançar, vai botar para funcionar o sistema a laser. Faz a mesma coisa com laser. Então Israel poderia estar na medicina, em outras áreas, gastando esse dinheiro, que é um gasto muito caro, que ele tem que ter para se defender, porque se ele não mostrar força, ele some do mapa, literalmente ele some do mapa, mas o Senhor já sabia disso. Então ele diz aqui no verso 5: então os líderes de Judá cogitarão, os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahvé, Todo-Poderoso dos Exércitos, é o seu Deus forte. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que maravilha. Naquele dia, esse dia agora, farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Vocês sabiam que hoje Jerusalém é dividida? Jerusalém tem uma parte que é islâmica, a parte árabe. E ele diz também: naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus. Olha que comparação que o Senhor mesmo faz, como um anjo de Yahvé diante deles. Naquele dia tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Irmãos, isso aqui é o que está acontecendo hoje. As nações que estão atacando a Israel acharam que poderiam mais uma vez levar vantagem. Elas acharam que poderiam levar vantagem sobre Israel, e assim foi na Guerra da Independência em 1948. Assim que Israel declarou a sua independência, eles atacaram. Israel não tinha nem força aérea, o Egito tinha. Israel se defendeu com aviões, aqueles pequenininhos que a gente chama de teco-teco. Avião, colocava uma metralhadora no teco-teco, jogava aquelas granadas, quem já viu a Segunda Guerra Mundial lembra delas, a chamada pé de boi. É um cabo com a granada na ponta, puxava o pino e jogava no avião da Força Aérea do Egito, e assim ele venceu. Mas foi o Senhor quem pelejou por eles, porque já tinha se cumprido o que o Senhor tinha prometido: Israel seria restaurado. E agora, depois de passar por esse período todo, uma punição que o Senhor permitiu que acontecesse lá no Egito, 430 anos, 70 anos na Babilônia, e esse tempo todo, depois do ano, em 70 começou com Tito, e no ano 135, com o imperador Adriano, se completou a diáspora, onde eles foram espalhados por todo o mundo. E aí Adriano começou a chamar Jerusalém de Aélia Capitolina e chamar Israel de Palestina. E a religião assumiu isso aí, chamar de Palestina, porque não achava que Israel fosse voltar a se restaurar, que a Bíblia fosse se cumprir, isso aqui fosse só figurativo. A religião assumiu como Palestina, e disse também que a igreja substituiu Israel. Não, meu irmão, o plano de Deus para Israel é um, o plano de Deus para os gentios é outro. O plano dos gentios termina agora com o arrebatamento. Agora que eu falo, pode ser até agora. Jesus pode voltar agora. Só falta o evangelho ser pregado a todas as nações para que isso aconteça. Então, assim que houver o arrebatamento, vem os 7 anos da tribulação, a última semana que falta de Daniel, das 70 semanas. 69 já se cumpriram, no tempo Kairos, tempo de Deus. E aí vai se cumprir a última semana de anos, tá? Semana de anos, certo? Que são 7 anos. Nos 3 anos e meio, o inimigo vai se revelar, o anticristo vai se revelar. E no final dos 7 anos, Jesus volta com a igreja, peleja na batalha do Armagedon, contra as nações que vêm contra Israel, vence,
e Jerusalém celestial desce. Eu creio que exatamente, em cima de onde é a Jerusalém de verdade, e nós vamos viver um período chamado milênio. Nós já vivemos 6.000 anos aqui na Terra. O que a Bíblia fala? 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. 6 anos trabalharás a terra, no 7º dará descanso à terra. Isso aí é uma ciência de Deus que nós temos que entender pela revelação. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós, que nós estejamos orando por Israel. Salmo 122:6 nos orienta, e que nós possamos buscar entender o que está acontecendo, acompanhar as notícias por fontes boas, tá? Tem umas fontes aí que só falam contra Israel. Irmão, nós precisamos procurar aquilo que fala a favor de Israel, porque ou nós acreditamos na Bíblia toda, ou não acreditamos em nada. Não é verdade? Porque a Bíblia nos orienta a amar e buscar abençoar Israel, orar por eles. Amém? Fiquem com Deus. Essa é a palavra do Senhor para essa tarde. Nós vamos ouvir Tudo, ó Cristo.